Perdão, boa noite. A gente começa já o vídeo assim, né, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Atrasei um minutinho aqui porque eu não estava conseguindo conectar. Já estava aqui preparada, mas não conectava. Agora deu certo. Conectamos, estamos aqui juntos, né? Mais uma noite, mais um trechinho do Evangelho, mais um capítulo do livro do Emmanuel. Todos nós buscando aí, através da oração e do estudo do Evangelho de Jesus, nos melhorarmos, né? Um pouquinho mais. Esperando o pessoal chegar. Com a minha bebezinha aqui, cachorrinha, chorando aqui, resmungando, querendo colo. Vamos ver quem que já chegou aqui. Elaine Regina, boa noite, seja bem-vinda, Elaine. Maria, boa noite, Maria, minha aluna, seja bem-vinda. Hilda, amiga, seja bem-vinda. Caroline, bem-vinda também, Caroline também, aluna nossa. Deis, minha amiga querida, aqui conduz também lá o nosso bazar, boa noite, seja bem-vinda. Caliane, boa noite, seja bem-vinda. Leonice, boa noite, seja bem-vinda, Léo. Rita Avelino, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mopará, boa noite, seja bem-vinda. Manu, boa noite, meu amigo. Manuel, que faz o melhor café de todos. Décio, boa noite, um beijo para Rosana aqui também. Rosana nos auxilia lá no nosso bazar, um beijo a vocês. A Irã, querida, seja bem-vinda. Regina Mobará, Deus abençoe, amém. Hilda, minha bebezinha, no final da live eu mostro ela aqui para vocês. Tá aqui na caminha dela, querendo colo. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Que gostoso, né? Pessoal, enquanto vocês vão mandando um oizinho aí, vamos lembrar, então, que o nosso bazar já está aberto, que os nossos trabalhos presenciais retornaram aos domingos. Para ir na palestra presencial, tem que agendar ou ligando na parte da tarde, depois das 14 horas, lá no bazar, ou mandando mensagem no WhatsApp da Casa do Caminho. Renata, qual é o WhatsApp da Casa do Caminho? Está aí na nossa página aí do Facebook. Tem até o botãozinho com o símbolo do WhatsApp. Se você estiver olhando do seu celular e clicar, ele já entra direto lá no WhatsApp. Tá? Estamos agendando às 9 e às 10 da manhã. Se encher esses dois horários, a gente abre mais um, tá bom? Mas por enquanto estamos agendando às 9 e às 10. Podem mandar mensagem, nome completo, qual horário você quer ir, que a gente responde e faz o agendamento bonitinho. Para participar do atendimento presencial, tem que estar de máscara, usar o álcool gel lá na entrada, a gente mede temperatura, vamos seguindo todos os protocolos, tá? Lá no nosso salão as cadeiras já estão dispostas de forma a garantir o distanciamento. O passe é coletivo e à distância, né? Então, assim que acaba a palestra, tem um passe coletivo, tá bom? Devido ao Covid, a gente não tá tendo passe de maca, por conta de não ter esse contato, né? Enquanto ainda tá, infelizmente, aí esse vírus passeando entre nós, certo? Outro recadinho é em relação às cestas básicas. Com a pandemia, infelizmente, também muita gente perdeu o trabalho, né? Muitas das pessoas que são assistidas por nós, que frequentam a nossa casa. Então, atualmente, estamos auxiliando 40 famílias. Então, quem puder ajudar com alimento para a cesta básica, também são bem-vindos. Eu falei do nosso bazar também é todinho sustentado através das doações que nós recebemos, tá bom? Então, se você também tiver alguma coisa na sua casa que você não use mais, que já enjoou, mas que está em bom estado, que a gente possa vender lá no nosso bazar, a gente aceita doação. De tudo, viu, gente? Tem gente que pergunta, eu troquei os copos da minha casa, posso doar meus copos antigos? Pode. Tem umas tapoeiras lá, eu gosto, minhas tapoeiras tudo vermelha, agora eu troquei tudo para amarela. Quer as vermelhas? Quero. Comprei um sapato e não gostei da cor. Quero.
Então, todo tipo de doação a gente aceita lá na nossa casa, tá? Desde que esteja em um bom estado e que seja possível outra pessoa utilizar, tá? Nossos preços lá são bem simbólicos mesmo. A gente vende tudo muito baratinho para também auxiliar as pessoas que não têm condições de estar adquirindo produtos novos, né? E lá tem cada coisa linda. Este chale que eu estou usando hoje, eu comprei em um bazar do Dia das Mães lá na Casa do Caminho. Então lá tem muita coisa bonita, muita coisa legal, tá bom? Outro recadinho peguem a aguinha de vocês, ó, a minha já tá aqui. Se vocês tiverem alguém enfermo aí na casa de vocês, separe a aguinha dessa pessoa. Tiver animalzinho de estimação, pode dar água fluidificada, enfim, água fluidificada é mar. Então, peguem a aguinha de vocês, tá? Quem quiser mandar também nomezinho aqui para as vibrações, pode mandar. Porque depois eu anoto tudo numa listinha, tá bom? Ah, Renata, toda live eu preciso colocar os nomes aqui? Não precisa, porque eu anoto, coloco numa lista, tá bom? Mas podem mandar. Quando vocês colocarem o nomezinho aí, por favor, coloquem se é encarnado ou desencarnado. E se for bichinho de estimação, que tem gente que manda aqui, eu mesmo coloco sempre. Só coloca, ó, nome e é meu cachorrinho, meu gatinho, meu coelhinho, tá bom? Que a gente coloca aqui nas vibrações também, certo? Combinado? Deixa eu dar mais uns oizinhos. Vamos ver onde eu parei. Nossa, quanta gente linda que chegou. Vamos ver. Patrícia Siqueira, Vânia Gomes, Gustavo, ótimo estudo, Marilene, Cristiane do Carmo, Alessandra, Elaine, Manu. Obrigado, Manu. Ideilda, boa noite, amiga. Você que é linda. Luzimar, boa noite. Silvia Santos, Gu pedindo vibrações. Patrícia Siqueira pedindo vibrações. Silvinha, minha amiga, boa noite. Caroline pedindo vibrações. Léo, vibrações. Vânia Gomes, vibrações. Ivonete, boa noite. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Vânia pedindo vibrações. Regina Mobará. Elaine pedindo vibrações. Cleusa, seja bem-vinda, Cleusa. Ivonete, Caroline, Elaine, todo mundo pedindo vibrações. Gratidão, Elaine. Valdeni Pires, Silvinha, ótima palestra. Maria, Sueli Valeriano, minha linda. Elaine, Caroline. Ismeinha, tamo junto, minha lindona. Já tô com saudade de vocês, Meinha. A domingo a gente se vê, né, Meia? É linda. Marilene, Maria, Terezinha Nunes, Iraci, Ivonete, Elaine, Léo. Quanta gente linda. O pessoal agradecendo, desejando bom estudo, boas vibrações. O pessoal pedindo vibrações, podem pedir à vontade aí, tá bom? Quem quiser pode compartilhar a nossa live, mande aí os coraçõezinhos, os recadinhos aqui. Também tem a minha amiga Elza. Eu falei, Elza, oi pra você? Cadê a Elza aqui? Elza. Falei, Luzimar, boa noite. Obrigada, Elza. Elza também falou dos meus cabelos. Hoje estou com os cabelos soltos, né? Eu quase não uso muito cabelo solto, não. Não tenho muita, né? Tô sempre querendo amarrar. Mas é isso aí. Muito obrigada, gente. Vamos lá, vamos começar com nossa prece. Já deu horário, né? Então corre lá, quem não pegou ainda o livrinho, pega a Bíblia, pega a água, pega tudo e bora lá começar. Vamos nesse instante, então, nos acomodar onde a gente estiver assistindo a live, né? Baixar um pouquinho aí os sons que está em volta da gente, para a gente ficar bem tranquilo e fazermos uma prece para a gente se ligar, né? Lá com Deus, com Jesus. Nesse instante, com o coração cheio de amor e alegria, vamos elevar o nosso pensamento até Deus Criador, esta fonte infinita de amor, bondade, energia e misericórdia. E vamos agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, pelo nosso planeta Terra,
que nos serve de casa e morada, vamos agradecer. Vamos também ligando o nosso pensamento a Jesus, esse Espírito crístico, que foi construtor também deste planeta, que é governador da humanidade, que não descansa um minuto sequer para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos direcionar para a nossa jornada, para nos direcionar para o mundo de regeneração. Vamos agradecendo a Jesus por ser esse mestre de amor, por ter vindo até o planeta Terra, encarnar-se, por ter ensinado e demonstrado cada lição, por ser o nosso maior e melhor exemplo. Vamos também levando o nosso pensamento à equipe espiritual, aos nossos mentores em particular, aos mentores da Casa do Caminho, liderados pelo Dr. José Maurício. Vamos rogando humildemente que eles se façam presentes em nossos lares nesse instante, nos auxiliando com o estudo, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual, que eles possam também auxiliar com a limpeza e com o equilíbrio espiritual do lar de cada um de nós. E assim, confiantes, alegres e conectados com o plano maior, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos ampara. Oi, que gostoso, né? Eu falo oi porque quando eu faço uma prece eu saio, viajo, que é muito gostoso, gente. Fazer uma prece é uma delícia. E eu vi que entrou mais gente aqui, que coisa boa. Lucicleide Cavalcante, acho que é a primeira vez que eu vejo você falando oi aqui, né? Seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Olha, hoje nós vamos estudar a lição 170. Lembrando que esse livrinho nosso vai até a lição 180. O estudo desse livrinho vai terminar no final de maio, no último domingo de maio, ou depois. Vai terminar no finalzinho de maio, aí no máximo pegando o primeiro dia de junho, tá? E provavelmente nós vamos iniciar o estudo do livro Pão Nosso, tá bom, turma? Que é dessa mesma coleção aqui, Fonte Viva. Vamos nos manter aqui no Facebook, nos reunindo, né, online e, ó, nas nossas palestrinhas aqui, tá bom? Vamos permanecer. A lição de hoje, 170, chama Domínio Espiritual. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Não estou só, porque o Pai está comigo. Isso é uma declaração de Jesus. Então, Jesus fala, não estou só, porque o Pai está comigo. E assim nós devemos pensar igual Jesus, que não estamos sós, que o Pai está conosco também, né? E aí vamos entender um pouquinho por que o Emmanuel, nessa lição, nesse trechinho aqui, ele dá esse título de domínio espiritual, né? Então, o que é o dominar? É você ter o controle ali, né? Isso que é o domínio, é você ter o controle. Espiritual é do nosso espírito, tá? Então, quando ele está falando domínio espiritual, ele não está falando assim da gente ter grandes poderes, não, né? Pode ser que alguma pessoa vai pensar, eu vou ter um domínio espiritual, então vou ver o futuro, vou lembrar do passado, vou fazer e acontecer. Não é esse não, viu? O domínio espiritual que ele está falando aqui é individual, é de cada um de nós, porque somos espíritos. Inclusive na aula de ontem, né? Estávamos estudando, falando vários assuntos, e o Alessandro, que vocês conhecem aqui da live, né, da aula junto com a gente, e nós estávamos falando dessa questão de quando a gente fala para outra pessoa que a gente é espírita, né, a pessoa fala, que religião você é? Eu sou espírita. Aquelas perguntas, né, que as pessoas fazem, você é espírita, então você vê espírito? Aí o Ale disse que respondeu assim,
Vejo, tô vendo um agora, que é você, né? Então, todos nós vemos espíritos, porque nós somos espíritos, né? A diferença é que nós estamos encarnados. Então, acho que a pessoa estava querendo perguntar se a gente via espírito desencarnado, né? Mas, de um modo geral, aí, tirando a brincadeira, todos nós vemos espíritos. Estamos vendo agora, vocês estão vendo um espírito aqui, euzinha, né? Só que estou encarnada. Então, o domínio espiritual é esse domínio de nós mesmos, tá? Vamos ler, essa lição do Emmanuel é riquíssima, valiosíssima. Começa assim: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhes subjugam a alma. Então, eu ia falar assim, né, que a gente, na hora que a gente vai passando por uma aflição, por uma dificuldade, é que a gente vai saber realmente como é que a gente está, o que, que realmente a gente valoriza, né? Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então, pessoal, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e que a gente vá fazer algumas leituras que são importantes para a gente ter esse conhecimento, do Violeta na Janela, por exemplo, né? Vivendo no Mundo dos Espíritos da Patrícia, em todos os livros da coleção aí do André Luiz, né? Começando lá pelo Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, Obreiros, todos esses livros, o André Luiz, ele vai contar, o Nosso Lar, ele conta a experiência dele mesmo, tá? Como é que ele chegou lá no plano espiritual, como é que ele se ambientou lá, como é que foi o socorro dele e tudo mais. Do Mensageiros, Missionários em diante, ele já está indo participar de trabalhos no plano espiritual e ele relata a condição de alguns espíritos lá no plano espiritual. E a gente vai ver tantos exemplos de espírito aqui na Terra tinha uma condição social, e aí chega lá no plano espiritual, reclama essa condição social, né? Ou aqui o próprio André Luiz, quando ele melhora um pouquinho, que ele se refaz, né? Lá, e ele começa a querer trabalhar, ele vai trabalhar lá no hospital, aí ele chega lá e fala assim: o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar? Porque lá na Terra eu era médico, então aqui eu também vou continuar sendo, né? Também fala aí, o Lísias, né, que é o mentor dele lá, ele fala assim: então, lá na Terra você era médio, mas a medicina que a gente pratica aqui no plano espiritual é diferente. Então, pega essa vassourinha aqui e vai varrer, até você aprender como ele realmente é. Então, tem espírito que lá no umbral, que lá no plano espiritual, eles ficam procurando dinheiro, ficam procurando bebida, ficam procurando o que ele estava ligado aqui na Terra. E a gente também é assim, até antes da gente desencarnar, a gente também fica procurando o que a gente está ligado. Então, a gente tem que parar e pensar no que a gente está ligado, para ver se a gente está ligado com coisas boas ou ruins. Tá? Geralmente é uma mistureca, né? A gente é ligado com coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Então a gente tem que começar a desligar essas coisas ruins que nós estamos ligados, né? E para a gente fazer isso, a gente tem que pensar, meditar, né? Lembra lá da lição de domingo do Cláudio? Meditar, pensar, avaliar e começar a praticar, certo? Por que a gente tem que fazer isso? Porque é o exemplo que Jesus deixou para a gente. Vamos ver um pouquinho como é que Jesus fez isso, né? Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. A gente vai ler aqui na lição que Jesus, mesmo lá pregado na cruz, ele ainda perdoou a gente tudo aqui.
Ele perdoou os ladrões que estavam junto com ele ali na cruz. Ele perdoou Judas. Ele aconselhou ainda, deixou alguns conselhos ainda lá na cruz para nós. Pediu perdão por nós, né? Falou, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. Então, isso quer dizer o quê? Que Jesus, nem na pior hora, ele traiu os desígnios do Pai. Olha só. Será que somos capazes, hein? Ligado naturalmente às mais diversas forças no Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava eternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Já é conhecedor da verdade, né? Então, não tem nada que fazia com que ele mudasse de ideia, com que ele saísse do caminho correto. Já a gente, né? Qualquer coisinha, a gente corre para a porta larga. Qualquer tentaçãozinha já está lá nós caindo, né? O ato de Judas não lhe arranca maldições. Jesus não amaldiçoou nem um momento a traição de Judas, nem um momento, porque Jesus já sabia além, né, daquilo. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca o desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, né, pregado na cruz, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos dos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Caramba, né, gente? Que lição danadinha é essa? Não faz a gente pensar? Não faz a gente pensar que muitas vezes, por muito pouco, a gente desvia do caminho? Não vai. Muitas vezes, por coisas que não justificam o desvio, a gente desvia do caminho. Na primeira dor, a gente já desvia do caminho. E não foi isso que Jesus ensinou, né? E aí, Renata, é muito difícil isso aí, né? Muito difícil. O que eu faço? Tem aí uma coisa que eu possa fazer para me ajudar? Tem. Primeira coisa, a gente estudar a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Fixar na mente o exemplo dele. Porque como é que eu vou saber como é que foi o exemplo de Jesus se eu não estudo o evangelho dele, se eu não conheço? Se eu não conheço a história de Jesus, se eu não conheço o que Jesus falou, se eu não conheço o que Jesus exemplificou, como é que eu vou seguir, gente, se eu não sei? Então, primeira coisa, estudar o evangelho. Segunda coisa, pensar no evangelho. Pensar nos ensinamentos da doutrina espírita. É isso mesmo. Parar quietinho, desligar a TV e pensar. Jesus, gente, lá na cruz, pediu para Deus perdoar a gente. E eu tô perdoando? Fizeram muito menos comigo, né? Jesus pregar na cruz, né? Pregamos ele na cruz, ele pediu perdão. E a gente, por muito menos, às vezes porque a pessoa não falou um bom dia, às vezes porque a pessoa não estava muito bem, não olhou para a gente na rua, a gente já fica de mal. Às vezes porque a gente não soube escutar o outro, o problema ou a coisa completa, a gente não teve paciência, dispensou logo, já julgou sem saber. Então, tá vendo como precisa pensar? E a doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala? Que nós temos conexão direta com os espíritos e que
os espíritos vão ficar em nossa companhia dependendo da nossa vibração, da nossa energia. Então, se eu estou vibrando tristeza, eu vou atrair para perto de mim espíritos que estão nessa mesma condição. Se eu estou atraindo revolta, ódio, vingança, vou atrair esses irmãos que estão nessa mesma condição. Agora, se eu mudar o pensamento, eu auxilio esses irmãos e ainda consigo ouvir o que o meu mentor veio para me instruir. A gente não vem sozinho. Nunca sozinho. Cada um de nós, além de termos Deus, além de termos Jesus, cada um de nós tem um mentor espiritual para ajudar na caminhada. Só que sabe o que acontece? A gente faz tanto barulho na cabeça da gente que a gente não consegue ouvir o nosso mentor. Então, para a gente atingir esse domínio espiritual, a gente precisa pensar, estudar, pensar no que a gente estudou e fazer meditação, igual o Cláudio ensinou aí lá domingo, naquela lição. O que é fazer meditação? É, gente, 10 minutinhos do dia, 10 minutos contado de relógio. Você ficar quietinho com seus olhos fechadinhos, buscando. Tem agora meditações guiadas, né? Que a gente pode pegar aí no YouTube, em aplicativos. 10 minutinhos de meditação. Já ajuda a gente a acalmar e fazer o silêncio mental. Quando a gente consegue fazer o silêncio mental, a gente começa a escutar o que o mentor está falando para a gente. Como é que é? Ele vai vir, vai falar, vai aparecer, vai falar? Não. A gente começa a escutar de forma intuitiva. Então, às vezes, aquele problemão que você tá, a solução aparece. Ou, às vezes, você está muito aflito com um problema, você sente aquela calma, aquela confiança e começa a achar caminhos para resolver, né? Então, vamos recapitular aqui que a gente precisa estudar o Evangelho, a doutrina espírita, conhecer o meu maior e melhor modelo, que é Jesus, e a gente conhece ele através do Evangelho, através do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudarmos a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é praticamente um e-book da vida. Sabe um e-book, gente? Você sabe o que é um e-book? É uma coisa que traz um passo a passo, traz respostas. Então, o Livro dos Espíritos é o e-book da vida. Temos que pensar nisso que a gente estudou, pensar mesmo, pensar, reprocessar, ler de novo, e depois a gente tem que meditar, que é para poder receber a resposta aí de volta de forma intuitiva, certo? Tem uma palestrante que eu amo de paixão, pelo menos um vídeo dela por dia eu assisto, que é a Anete Guimarães, e ela é neurocientista, e essa semana eu assisti um vídeo dela dizendo que ela contando que ela estudou, ela pegou numa revista científica e estava estudando algumas experiências, alguns estudos científicos sobre a mente, sobre o cérebro. E ela falou um negócio muito, muito bacana, gente, que ela falou que o nosso cérebro, ele não sabe muito separar a realidade da imaginação. Eu não sabia disso, mas tem um estudo científico falando que o cérebro ele não sabe muito bem separar isso. Então, quando a gente quer modificar uma coisa, ela ensina lá, ela dá essa dica, quando a gente quer modificar uma coisa, que é para a gente, antes de começar a fazer aquela coisa, para a gente imaginar que está fazendo. Olha só, imaginar que está fazendo. Imaginar com todas as riquezas de detalhe possível. Porque aí o nosso cérebro, ele já vai levar a gente para esse futuro. E aí, se for uma coisa boa, se a gente se vê realizado lá na imaginação, o nosso cérebro ele cria motivos para a gente realizar aquilo. Olha só que bacana. Então, por que eu estou falando essa doideira aqui, né? De cérebro, de imaginar, de neurociência? Porque é uma coisa que a gente pode aplicar para o domínio espiritual, que é o tema da nossa lição de hoje. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente... Não eu, né? Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa extremamente tímida. Eu chego nos lugares, eu não consigo falar, eu não consigo dar bom dia, eu sou muito tímida. Eu mentalmente já vou me imaginar no meio da multidão cumprimentando todo mundo. Eu vou fazendo esse exercício e rapidamente, depois de algumas vezes desse exercício, quando eu vou na rua, automaticamente eu começo a cumprimentar as pessoas. Eu detesto ler.
Não, eu não, né? É exemplo, eu amo ler. Eu não gosto de ler. No meu mental, eu vou imaginando eu com o livro na mão, eu vou no meu pensamento, na minha imaginação, lendo e vendo como é prazeroso conhecer uma história. Então, tudo começa na nossa mente. Eu fumo, quero parar de fumar. Eu vou me imaginando sem o cigarro. Eu vou tentando buscar. Nossa, olha como eu cheiro melhor quando eu não fumo. Olha como eu consigo ficar sem fumar. Então, tudo começa na mente, porque a gente tem que tomar primeiro a decisão. Então, quando a gente toma a decisão e começa já a projetar isso no futuro, a probabilidade daquilo acontecer é muito grande. Então, olha só as dicas aí. Domínio espiritual. Quem é o espírito? Que domínio é esse? É do meu próprio espírito. Quem a doutrina espírita ensina que é o meu maior modelo? Jesus. Como que eu vou seguir um modelo se eu não conheço ele? Então, a primeira coisa é conhecer Jesus, conhecer a história, os fatos, os acontecimentos. Conhecer a doutrina espírita, livro dos espíritos, e-book aí da vida, de como viver bem. Segunda coisa, pensar no que eu aprendi, pensar naquilo. Outra coisa, meditar, silêncio mental, para ouvir, para sentir o que o plano espiritual está me orientando. E aí, a última coisa, o que eu quero transformar na minha vida, eu já começo na minha mente, eu tenho este poder. Então, quero parar de fumar? Quero comer menos. Se eu quero comer menos, eu vou já me imaginando com um prato menor. Eu já vou montando no meu cérebro ali como é que eu quero que aconteça. E quanto maior riqueza de detalhes eu montar no meu cérebro, mais ele vai me ajudar a realizar aquilo. Mais motivação a gente vai ter. Porque tudo que a gente faz, tudo tem um motivo. Ah, e quando eu faço aquela coisa ruim, pode ver, aí a gente procura o motivo que você acha. E quando você faz uma coisa boa também. Tudo tem um motivo, a gente precisa de um motivo para fazer. Então, muitas vezes, imaginando, usando essa criatividade, é que a gente vai encontrar um motivo para tomar uma decisão de mudança. E era sobre isso que eu queria falar. Achei maravilhoso esse tema, né? Esse domínio espiritual de mim mesmo, a dominar, é não me perder, é seguir o exemplo que a gente acabou de ler de Jesus, que nem na maior aflição ele se sentiu sozinho, porque ele falou, já começa, né, falando, não estou sozinho, estou junto de meu Pai. Em nenhum momento, por nenhuma razão, nem emocional, nem política, nem nenhuma razão, ele traiu aquela verdade dele, ele deixou de ser quem ele era, ele já estava muito firme naquilo, certo? Então, amei falar disso, vamos pensar sobre isso. Domingo a gente está junto aqui com o Cláudio, Dia das Mães, não, tudo, nada acontece por acaso, né? Tudo é muito certinho. Domingo agora, que é Dia das Mães, nós vamos estudar, pessoal. Vou até contar para vocês. Quando eu vi, eu fiquei emocionada. Domingo, Dia das Mães. Hoje a gente fez a lição 170. A lição de domingo que vem é a 171. E olha como é que chama a lição 171. Deixa eu ver. Conseguem ver aí, ó? Palavras de mãe. Olha que bacana. Este tema cai no Dia das Mães. Show de bola, né? Então, não vamos perder. Vai ser o Cláudio que vai fazer, mas eu estarei aí com vocês, aí como telespectadora, como mãe, né? Também aproveitando meu dia e nada como a gente finalizar um domingo aí à noite, ouvindo a palavra de Jesus nesse tema tão lindo que é sobre as mães, tá bom? Então, concluído o estudo de hoje, vamos fazer as nossas vibrações, o nosso tratamento espiritual, vamos lá? Então, diminua aí os barulhos, põe o celular quem está assistindo do celular, não, né? Mas quem está assistindo do computador, põe o celularzinho no mudo, tira ali o telefone para não fazer barulho, e vamos nesse instante doar o melhor de nós em prol, né, da humanidade, que a gente tem poder e força para isso. Vamos lá? Nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E vamos, através do nosso pensamento, construir aí luzes. Então, das nossas mãos nesse instante, saem luzes brancas, uma luz branca muito intensa, muito poderosa.
E essa luz irradia amor, esperança, força, fé, resignação. E vamos sentindo sair das nossas mãos essas vibrações em prol de todo o planeta Terra, de todos os seres que nesse planeta habitam, desde os seres minerais, vegetais, animais, hominais, que todos recebam essa vibração através dessa luz de amor. Vamos vibrar pelos doentes, em especial por esses que estão em estado grave. Vamos vibrar muita saúde para todos eles. Vamos vibrar também pelos médicos, enfermeiros e por todas as pessoas que estão trabalhando aí nas linhas de frente. Vamos vibrar pelos cientistas, que também estão trabalhando incessantemente, buscando aí uma melhor opção de vacina, melhores opções de tratamento. Vamos vibrar por todos eles. Vamos, nesse instante, vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar por todas as casas de oração, pelos trabalhadores do bem. Vamos também, nesse instante, vibrar por aquela pessoa que a gente julga ser nossa inimiga. Vamos vibrar por aquele que nós temos como inimigo. Vamos vibrar muito amor para que essa energia se dissolva. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelo nosso lar e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E quando vibramos por nós mesmos, já rogamos o auxílio do plano maior nesse instante, que os amigos espirituais que nos visitam possam aplicar em nós um passe renovador, fortalecedor, que possam realinhar os nossos centros de força, que possam acalmar o nosso pensamento, nos aplicando medicações de calmante, de analgésicos, que já possamos sentir alívio das nossas dores, que eles também, através do equilíbrio energético, possam amenizar e acalmar os nossos pensamentos, para que possamos enxergar as possibilidades de resolução dos nossos problemas. E assim, serenos, tranquilos, e ao mesmo tempo fortalecidos, vamos agradecendo a equipe espiritual pelo atendimento, pela ajuda, pelo apoio. E vamos rogando que no domingo possamos estar juntos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus, para aprendermos mais um pouquinho, para refletirmos mais um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso domínio espiritual. E é com muito amor no coração que damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a equipe espiritual. Graças a Deus. Ai, que delícia. Ai, que coisa boa. Vou até tomar um golinho da minha água. Nossa, bom demais, né, gente? Fazer essa oração, receber essa energia boa do plano espiritual, muito bom, né? Bastante mensagem aqui, glória a Deus. Ai, deixa eu pegar minha bebezinha para vocês verem. Eu já vou falando oi com ela aqui. Olha aqui, minha bebezinha. Tava aqui, chorava, que gosta de ficar no colinho, sente um friozinho. Vamos dar oizinho aqui pro povo. Quanta gente linda, gente. Olha lá, bebezinha. Muito bom. Ai, quanta gente linda. Caroline, Juliana Pacheco, Josilene, Terezinha Coelho, minha linda, te amo, dona Tetê. Elaine, Leonice, Patrícia Siqueira,
o Eric, Meire, Caio, o pessoal todo aí, Léo, Angelina, Otília, Patrícia, tia Lu, que saudade de você, um beijo pro Guara, pra Dani, pra todo mundo aí, viu? Muita saudade de vocês. Pedindo vibrações, Terezinha Nunes, Luzimar, Patrícia, Rosângela Paim, está junto com a Pátia, é isso? Ah, tá falando com a Patrícia Siqueira, né? Um beijo, Paim, minha linda! Eric, Sueli Valeriano, você que é linda, Sueli, minha aluna, linda. Quem mais que eu não falei? A Caroline também, minha aluna. Que legal, coloca o nome dela no grupo. Ixi, acho que eu não sei essa conversa aqui. Depois você me fala, Caroline. Manuel, a Nete Guimarães falando aí. Ah, a Manu tá falando da Nete. Gente, eu amo. Tá aí no YouTube, ela tem um canal, tem 2 canais no YouTube, a Nete, muito boa. Ela é uma pessoa que traz o conhecimento com muito embasamento, com muito... a gente sabe aquela pessoa que você vê que ela realmente sabe do que está falando, né? Então, traz uma segurança para a gente, é muito bom. Elaine Regina, maravilhoso. Léo, Patrícia Siqueira, Irã, ótimo aprendizado, gratidão, minha amiga. A Léo, Beatriz Araújo, seja bem-vinda. Silvia Santos. Mais Maria, Elaine, Paim, Luzimar, Aline Vasconcelos, Denise, gratidão, Jesus abençoe, Hilda. Você viu, né, Hilda? Curou de quase tudo, Hilda. Só ainda tá agora, estamos passando por um momento aqui de artrite e artrose, mas tá quase. Rita Avelino, Léo, Beatriz, Elaine, glória a Deus. Elaine disse que está flutuando, coisa boa. Turma, muito, 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 muito obrigada por vocês terem ficado aqui, terem participado desse estudo comigo. Eu fico muito feliz aqui em fazer parte. Peço humildemente que Jesus visite a casa e o coração de cada um e tamo junto. Domingo aqui, né? Eu, telespectador aí junto com vocês. E na terça-feira eu volto de novo, tá bom? Até terça aqui, online. E até domingo aí, um telespectador com vocês, tá bom? Beijo no coração.